Bom dia, estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje nós vamos ver sobre Daniel na cova dos leões. Então nós vamos ler Daniel, no capítulo 6. Eu vou começar a partir do versículo 15, porque é bem extenso, mas eu vou resumir para vocês. Então a palavra diz assim: Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando ao rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então olha o que diz aqui. Eu dei uma resumida, porque, é bem extenso, mas você pode ler todo o capítulo 6. Daniel, naquela época, o Daniel era um homem que ele estava se destacando, pelos seus dons que ele tinha, pela forma do seu proceder, ele era um homem correto, e ele estava cuidando, das contagens, das coisas do reino, enfim. Então, o que eles fizeram? Esses homens instigaram ao rei a fazer um decreto, que por 30 dias homem nenhum poderia se prostrar diante de outro Deus, a não ser, o Deus deles lá, E aconteceu que o Daniel, mesmo sabendo do decreto, ele não deixou de se prostrar diante de Deus como ele fazia. Aqui deixa eu só achar aqui para vocês. Aqui no versículo 13, diz: Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Então o Daniel, 3 vezes por dia, ele se prostrava com uma janela que dava nos seus aposentos, que dava para a direção de Jerusalém. Ele se prostrava 3 vezes por dia e fazia suas orações a Deus. E aqueles homens tentaram usar isso para tentar se livrar do Daniel, matar ele, Então, eles sabiam que o Daniel não iria parar de fazer as suas orações. E para você ver que o próprio rei disse: o Deus a quem tu serves, que você serve, que você ora continuamente, te livrará, porque ele já havia visto o que Deus tinha feito na fornalha.
Quando Deus tirou Sadraque, Mesaque e Abednego de lá de dentro, sem nem sequer um fio de cabelo dele se queimar. Então, ele sabia quem era o Deus que Daniel e os outros serviam, né? Então, ele, no seu coração, o rei sabia que o Daniel era inocente. E ele disse que o teu Deus te livrará. E Deus o livrou, porque Deus viu inocência nele, né? Diante dele, de Deus, né? E também diante do rei. Então, aquelas pessoas que se levantaram contra o Daniel, todas elas foram punidas, elas foram lançadas na cova. Deus fechou a boca dos leões. Nenhum leão se aproximou do Daniel. Nenhum leão rugiu para o Daniel. Nenhum leão se aproximou com a intenção de devorar ele. Nenhum. Eu imagino Daniel sentado, os leões que nem os gatinhos, tudo sentado quietinho ali. Imagino Daniel passou a noite inteira dentro daquela cova com aqueles leões. Não eram nenhum nem dois, eram vários. E aquelas pessoas que foram jogadas ali, elas nem chegaram no chão. Elas já tinham sido devoradas. Então, para você ver como é quando nós nos voltamos a fazer as coisas corretas diante de Deus. Quando nós somos pessoas íntegras, quando nós somos pessoas corretas, Deus, Ele cuida de nós. Ele acha inocência, Ele julga a nossa causa. Deus, Ele manda anjos, porque a palavra diz que Deus manda anjos a nós, dará ordem aos anjos a nosso respeito para nos guardar e nos livrar aonde quer que nós formos. Então Deus, Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar. Mas para você ver o que é um sentimento de inveja, porque a palavra de Deus diz que a inveja é a podridão dos ossos. Olha o que esses homens sentiam, né? Eles tinham uma inveja tão grande do Daniel, um ciúme tão grande do Daniel, que eles foram capazes de induzir ao rei a fazer esse decreto. Só que no momento em que o rei assinou o decreto e selou com o seu anel, ele não tinha se lembrado que o Daniel, ele fazia suas orações a Deus 3 vezes ao dia. Tanto que o rei disse, né? O Deus a quem tu continuamente serves, Ele te livrará. Então, olha o exemplo de Daniel. Ele era um homem que ele orava 3 vezes por dia. Muitas vezes as pessoas não conseguem orar um momento, 1 hora. Não tiram um momento do seu dia para orar, para buscar a Deus, para fazer um devocional, para ter um tempo de qualidade, para dar a prioridade do seu dia para Deus. As pessoas não fazem isso. O Daniel buscava a Deus continuamente. O rei Dário via isso e ele sabia que Deus iria livrá-lo. Ele sabia que Deus iria livrar o Daniel, porque Daniel era um homem que buscava Deus constantemente, continuamente. Então Deus, ele viu quem era o Deus de Israel, que livrou aqueles 3 homens da fornalha, e quem era o Deus que poderia livrar, que somente Deus poderia livrar o Daniel daquela cova. Para você ver que até mesmo o rei da Babilônia reconheceu quem era realmente o Deus de Israel, quem era o verdadeiro Deus que Daniel servia. E isso as pessoas devem ver na nossa vida. Quem é o Deus que nós servimos? As pessoas devem olhar para nós e ver a diferença. A irmã lá, o irmão lá, é uma pessoa de Deus, é uma pessoa de oração, é uma pessoa de fé. Eu posso chegar nela, pedir uma oração, pedir um conselho, pedir para ela me ajudar em oração, que ela vai me ajudar. Então é assim que as pessoas devem nos ver, como verdadeiros cristãos, como verdadeiros homens e mulheres de Deus. É assim que as pessoas devem nos ver. E é assim que nós devemos nos prostrar, né, diante de Deus, reconhecer a soberania de Deus,
nos colocar diante dele, diante da sua autoridade, reconhecer que ele é o Deus da nossa vida, que nós não somos nada sem ele. Daniel fazia isso. Mesmo em um cativeiro, mesmo na Babilônia, Daniel não abandonou a Deus. Ele não se corrompeu, não serviu a outros deuses. Ele ficou continuamente buscando a Deus. E é isso que nós devemos fazer. Por mais difícil que seja a nossa situação, por mais difícil que sejam as coisas que tenham se levantado ao nosso redor, nós precisamos buscar a Deus continuamente, todos os dias. Olha o exemplo de Daniel. 3 vezes por dia ele ia lá e orava. E então nós precisamos rever as nossas atitudes com Deus. Que tempo você está tendo com Deus? Daniel, ele foi livrado de uma cova. Ele entrou dentro dela. Deus tirou ele de lá de dentro, ileso. E é assim que Deus faz. Você pode ser lançado numa cova, numa fornalha, mas Deus, ele sempre vai dar ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos livrar, para nos guardar, para nos dar o livramento, para nos dirigir, para nos conduzir, para nos dar a direção de onde nós devemos ir, do que nós devemos fazer, onde nós devemos andar, que direção tomar. Mas nós precisamos ter este coração que busque a Deus continuamente, que sirva a Deus e que Deus não ache em nós nenhum delito, como Deus não achou em Daniel, que era um homem que se voltava a buscar a Deus, que ele foi exemplo na Babilônia, que o Deus de Israel foi glorificado lá através da vida desses 4 homens, de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram a diferença naquele lugar. Eles mostraram quem era o verdadeiro Deus que eles serviam. E não se prostravam diante de imagens, não se prostravam diante de decretos, eles se prostravam somente diante de Deus. Então guarda esta palavra no teu coração. Se situações estão se levantando para te fazer se prostrar diante dela, se prostrar diante de outros deuses, não faça isso. Se coloque aos pés da cruz, clame a Deus, coloque para Ele a tua situação e diga: Senhor, a situação é essa e o Senhor vai me livrar. A minha vida está nas tuas mãos. É assim que você deve fazer. Eu imagino Daniel lá dentro, jogado lá dentro, sentou, os leões quietinhos. Como ele disse, Deus mandou um anjo, que fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Ele manda um anjo fechar a boca do leão. Ele manda um anjo entrar lá dentro da fornalha para te tirar de lá de dentro. E nem um fio de cabelo seu se queima, porque esse é o Deus que nós servimos. Então guarda esta palavra no teu coração. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas, Senhor, que estão numa situação difícil, pessoas que de repente estão dentro de uma cova, estão em uma fornalha, que o Senhor envie o seu anjo para livrar elas, para curar, para libertar, para transformar, para abençoar, para resgatar, Pai. Que o Senhor envie o seu anjo, Senhor, para cuidar dessas pessoas, para dar o livramento, para dar a bênção, Pai. Para que o anjo entregue um milagre para cada um que tenha orado, que está buscando, e que todos voltem-se a te buscar, Pai, continuamente como Daniel fazia. Que nós venhamos nos colocar diante de Ti, Pai, com um coração sincero, puro, íntegro, verdadeiro, e que o Senhor possa estar cuidando de nós continuamente, que o Senhor possa, Pai, tomar conta das nossas vidas
e nós colocamos, Pai, a nossa casa, a nossa vida, Senhor, a nossa família diante de Ti. Eu não sei, Pai, as necessidades desta pessoa, mas o Senhor sabe. Livra elas. Manda um anjo para dar resposta, Pai. Fala o coração dela. Aquela pessoa que tem te buscado continuamente. Aquela pessoa, Pai, que tem sempre os ouvidos atentos para ouvir a tua voz, que o Senhor, Pai, responda a oração desta pessoa, Pai querido. Esta é a minha oração. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.